Bom, gente, hoje a gente vai tratar do versículo um pouco mais problemático concernente a essa temática, que é Mateus 19:9, que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Mateus 19:9, e nós temos aí o contexto paralelo, que é Marcos 10. Marcos 10, versículo 11 e 12. Gente, Mateus 19:9 diz o seguinte, que é a parte mais problemática aí desse texto concernente ao divórcio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo, vem detalhe, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, dá a entender então que aquele que adulterou, então aquele dentro do versículo aqui, tá? Não pode casar novamente. Tanto aquele que adulterou e a mulher também, né? Também não pode casar novamente. Segundo esse versículo, tá? Marcos diz assim: ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. A diferença entre Mateus e Marcos aqui é que Marcos não tem um detalhe da expressão não sendo por causa de prostituição. Tá? Marcos, ele não tem essa expressão que seria me epiporneia, tá? Nós vamos discutir um pouquinho essa questão. Aí vem algumas perguntinhas. Divorciar sem o adultério pode? Olha que pergunta interessante. A pessoa ela quer se divorciar sem o adultério, sem a pessoa adulterar. Pode, exemplo, incompatibilidade de gênero, questão temperamental, questão de embriaguez, questão de agressão física, agressão emocional e etc e tal. A pessoa que está casada hoje pode se divorciar por esses motivos? É isso que nós vamos discutir aqui agora, tá? Mas o ponto principal da passagem é dado em uma declaração apodídica, ou seja, a apodítica, uma situação verdadeira. Marcos 10:11 omite a expressão, qual a expressão que vai mentir? Me epiporneia. Me epiporneia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porneia. Opa. Isso está certo. Porneia. Ok, isso mesmo. Tá aqui, não, a não ser por prostituição, né? Vou colocar aqui, então. Não sendo por causa de prostituição, ele tira esse final, não tem. Aí em Marcos, o marido comete adultério, na relação do texto de Marcos, comete o adultério. Enquanto em Mateus, o marido faz com que a mulher cometa adultério. Qual das duas formulações é a mais original? Não pode ser determinada. Então, se a gente for discutir aqui, peraí, quem está certo? É Marcos ou Mateus? Aí é uma situação, gente, que não, infelizmente não dá para saber quem está com a razão. Não tem como saber quem está com a razão. Então é algo um pouco mais complexo para saber quem está com a razão. Então aí a questão é, como quem presenciou, quem assistiu as duas primeiras partes, já sabe o desfecho da situação, já sabe do que ocorrerá. Agora, para aqueles que não assistiram a primeira parte, não assistiram a segunda, e pegando agora, né, vamos dizer assim, a carreta andando, então vai ter uma séria dificuldade em entender e compreender o raciocínio. Mas tudo bem. Então nós estamos aqui que é a parte central. Divorciar sem o adultério pode? Agora vamos ver se pode ou se não pode. Bom, o problema é saber se Mateus 19:9 permite um novo casamento para a parte inocente. Ou seja, o casal está ali. Aí se separaram ou houve o adultério. Aquele o qual não cometeu pode casar novamente? Bom, todo mundo vai falar que sim, né? Que sim. Aí a pergunta é, tá, não houve o adultério. Aí incompatibilidade de gênero, várias questões. Pode haver a separação, tanto um para com o outro? Nós vamos descobrir aqui daqui a pouco, tá? A expressão me epiporneia, que é a questão da prostituição, faz qualificar apenas o primeiro verbo, que é a polícia, que é o repúdio, ou pode ser também gamesse, tá? Que significa se pode casar ou não. Qual era o tipo de prostituição? Porque fala assim, a não ser por prostituição. Se pegarmos aqui no português prostituição, nós vamos imaginar uma infinidade de tradução.
ou o que viria a ser prostituição. Porém, quando chegamos no grego dentro do contexto, nós teremos aí várias questões, que é o que eu vou ler para vocês. Bom, pode ser uma questão também de incesto. Olha só o que pode ser a prostituição, tá? A questão do incesto é considerada por muitos estudiosos como tirada do Código de Santidade de Levítico 17 e 18, que estabelece regras não apenas para os israelitas, mas para os estrangeiros que permaneciam entre eles. Se for assim, porneia em Atos dos Apóstolos, teria que se referir a relações sexuais com parentes próximos, tá? O incesto era muito mais comum entre os gentios do que entre os judeus, tá bom? Então o que acontece? Se pegarmos que a pessoa só poderia se separar por prostituição, alguns falam adultério, só que a palavra que está ali é porneia. Se fosse a questão do adultério, nós teríamos dois vocábulos, moikel, que é um, e moikaomai, tá? Seriam dois vocábulos para adultério. São palavras que o evangelista usa para cometer adultério, no caso, Mateus aqui, tá? Então nós teríamos aí 5:27, versículo 28, versículo 32, capítulo 19, versículo 9, versículo 18 e também 15, capítulo 15, versículo 19 de Mateus.